A paz do Senhor a todos, amém? Por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Mas hoje nós vamos ler apenas o versículo 26 da palavra do Senhor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, está assim escrito: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Na versão A21, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Há 15 dias atrás, o pastor, há 2 domingos atrás, o pastor, ele nos incumbiu dessa missão de trazer a palavra de Deus essa noite para os irmãos aqui. E eu confesso que desde quando o pastor ele falou, a gente vem meditando única e exclusivamente nesse texto. É claro que tem irmãos que pegam o texto, já aconteceu comigo algumas vezes, aí começam a meditar no texto, aí depois passam para outro texto, aí meditam, aí depois meditam em outro texto. Mas por incrível que pareça, esse texto foi o texto que me veio à mente na hora que o pastor falou comigo da ceia e falou: você ministra. E esse texto falou muito ao meu coração, a introdução dele, conforme eu fui escrevendo durante esses 15 dias. Porque, graças a Deus, essa é a forma como Deus nos faz meditar na sua palavra, ir meditando e escrevendo, e meditando e escrevendo, até que a ministração fica praticamente toda escrita e muito poucas coisas eu procuro acrescentar, porque eu creio num Deus onisciente, que sabe o que você precisa ouvir aqui hoje, há 1 ano, 2 anos, antes de você nascer. Ele já sabe o que você precisaria ouvir aqui essa noite. Então, por isso que eu creio que nós temos que realmente trazer um alimento de qualidade para os irmãos. Os irmãos não querem se alimentar de qualquer coisa. Então, de 15 dias para cá, eu venho estudando esse texto, meditando nesse texto, escrevendo sobre esse texto, e Deus falou muito ao meu coração. A introdução ficou realmente um pouco longa, então eu quero pedir aos irmãos, primariamente, a sua atenção, para que você entenda o que realmente eu quero passar para os irmãos a partir desta palavra aqui. Desde que o pecado entrou no mundo, meus irmãos, desde que o pecado fez parte do homem, desde que Eva pegou do fruto, desobedecendo a Deus, e Adão, que estava junto com ela, e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desde esse dia em diante, o mundo não viveu nenhum momento de paz. Guerra é uma coisa tão comum na humanidade como andar para frente. Sempre houveram guerras no mundo. Desde que o homem pecou, uma das vontades que o homem sempre teve foi de mostrar poder, mostrar força, mostrar que é maior, mostrar uma autoridade maior. E isso era demonstrado através das guerras. Na história da humanidade, é repleta de mortes de pessoas injustas. Pessoas que morreram e foram frutos de injustiça, tanto coletivamente como individualmente. E eu ouso dizer para os irmãos que bilhões de pessoas podem estar nessas contas. Pessoas que não fizeram nada, pessoas que eram de fato inocentes do que estava acontecendo. E essas pessoas, elas morreram na guerra e de várias formas.
Na antiguidade, se tinha a prática do cerceamento. O pastor até falou sobre isso na quinta-feira, se não me falha a memória. O cerceamento era quando um lugar mais forte, um país mais forte militarmente, ele cercava a cidade que ele queria invadir. E quando ele fazia isso, ele privava essa cidade de água, privava essa cidade de comida, privava essa cidade das coisas mais normais para um ser humano sobreviver. E quando isso acontecia, as pessoas que viviam nessa cidade ficavam frágeis, ficavam fracas, ficavam com sede, ficavam com fome. Dentro da própria cidade existia guerra civil, guerra entre eles mesmos, porque tinha que se comer. Relatos da história vão mostrar, inclusive, num cerceamento que aconteceu em 2 Reis 25, quando Babilônia vai cercar Judá. As pessoas, inclusive, elas comiam literalmente, sacrificavam literalmente filhos para alimentar a fome de pessoas. A história conta que quem estava cerceando a cidade jogava para dentro da cidade cabeças de bode, cabeças de cavalo, cabeças de bicho, ancas de animais que já estavam no estágio avançado de decomposição. E eles faziam isso para humilhar ainda mais e quebrar mentalmente aquelas pessoas que estavam dentro daquela cidade. A Bíblia nos diz, por exemplo, em Isaías, capítulo 1, versículo 8, o profeta Isaías, ele quando vai tratar como estava a realidade de Judá, ele vai usar 3 exemplos. O primeiro exemplo que ele vai falar é de uma cabana na vinha. Isaías capítulo 1, versículo 8. E a cabana na vinha era um estágio em que a pessoa ficava completamente vulnerável numa vinha, vulnerável a ser atacada por quem estivesse querendo invadir aquela vinha. O outro exemplo que ele dá é da palhoça do pepinal, que é pior ainda, é um lugar de solidão, em que a pessoa fica completamente desprotegida. E por último exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 8, o exemplo que ele vai dar é de uma cidade sitiada, como o pior exemplo do estágio de Israel. E nessa condição, a cidade fica completamente sem saída. A cidade fica com fome, com sede, desnutrida, frágil, acabada. Não tem o que fazer, não tem para onde ir. Logo em seguida, no versículo 9, o texto diz que as misericórdias de Deus, se não fosse a misericórdia do Senhor sobre a vida deles, eles seriam como Sodoma e Gomorra, seriam completamente exterminados. 1 Reis, capítulo 16, versículo 18, diz que um rei chamado Zenri, ele estava na sua cidade e a cidade foi sitiada. Sabe o que ele preferiu fazer? Atirar fogo no palácio e morrer queimado, do que ser sitiado. Como disse para os irmãos, 2 Reis, capítulo 25, vai falar sobre Zedequias. Foram 2 anos de cerco. 2 anos de cerco. E o estado em que Nabucodonosor invade Judá, Judá está completamente destruída, completamente acabada. Existem dinastias que foram extremamente cruéis. Com certeza, se eu for falar para os irmãos os mais conhecidos, os irmãos já sabem. Por exemplo, Adolf Hitler, 6 milhões de judeus foram mortos pelas mãos dele. Você tem o famoso o russo Stalin. Stalin também, quase 100 milhões de pessoas na conta do Stalin. Eu posso falar mais alguns nomes de cabeça, mas eu anotei ainda mais nomes de pessoas que são responsáveis por morte de milhões de pessoas e que nós não temos acesso diretamente, só depois que estuda. Por exemplo, Mao Zedong, da China, de 30 a 60 milhões de pessoas foram mortas por ele, através do trabalho forçado, através da fome, através da imposição do trabalho braçal, através de fuzilamento. Outro nome também interessante é um homem chamado Pol Pot. Ele é do Camboja. Ele é responsável por mais de 3 milhões de mortes
de crianças, adolescentes, mulheres, pessoas inocentes. Não somente ele, mas no Congo tem um homem chamado Leopoldo II da Bélgica. O nome dele é esse, Leopoldo II da Bélgica, mas o país é o Congo. Ele é responsável de 8 a 10 milhões de mortes. Pessoas inocentes, pessoas frágeis, mulheres, crianças, idosos, trabalhadores, pessoas que não estavam na guerra, eram inocentes, estavam nas suas casas e eram mortas. Mas podemos ir também, irmãos, para a nossa realidade. Amém? Eu falei que era um pouco assim, mas vale a pena. Vale a pena. A nossa realidade, que é muito mais palpável para nós. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, é cheio de comunidades. Eu também vim de comunidade, do morro. E lá tem muita gente trabalhadora, honesta. Pessoas que pagam suas contas, pagam o que tem que se pagar, vivem bem, são honestas. Mas por causa de uma falha do Estado desde o início, há de convir que os complexos, as favelas que existem, foram frutos de assentamento governamental. As pessoas chegavam para trabalhar no Rio, vindo do norte, do nordeste, e eles iam jogando as pessoas num lugar onde não atrapalhasse o movimento da cidade. É por isso que nós temos ali em Copacabana grandes favelas. É sim, fruto disso. Então eles foram abandonados lá para ficarem jogados lá. E lá no meio desse povo bom, trabalhador, começou a aparecer pessoas que não eram tão boas e tão trabalhadoras assim. E o tráfico de drogas começou a tomar conta desse lugar. As comunidades, os complexos habitacionais, pessoas trabalhadoras, pessoas honestas que moram lá, trabalham lá, vivem lá. E infelizmente nós vemos que o tráfico tomou conta de lá. E infelizmente, pessoas trabalhadoras, honestas, têm que conviver com essa situação. Então o poder público tem que resolver. Então o que eles fazem? Eles entram nesses lugares. E acontece o que, meus irmãos? Tiroteio. Infelizmente, você ouve na televisão uma bala perdida que acerta uma criança dentro de casa. Um trabalhador indo trabalhar e uma bala perdida acerta essa pessoa e mata essa pessoa. Qual é a palavra que o jornalista fala quando isso acontece? Morreu mais um inocente. Um trabalhador comum. Estava indo trabalhar, não estava fazendo nada, ele estava só indo trabalhar. E ele é fruto de mais uma injustiça, mais um que morreu injustamente. As grandes celebridades que morrem, elas não têm a sua morte lembrada porque morreram. Elas são lembradas pelos seus feitos. Elas são lembradas porque fizeram alguma coisa. Jesus não é lembrado apenas pelos seus feitos. Mas no texto que nós lemos, ele diz para nós lembrarmos e anunciarmos a sua morte. Tem um filme, irmãos, eu escrevi isso aqui, eu não gosto muito de falar assuntos fora da mensagem, mas acho que vale a pena agora. Tem um filme chamado A Espera de um Milagre. É um filme muito bonito. Conta a história fictícia de um homem chamado John Coffey. Ele está sendo sentenciado à morte por cadeira elétrica, porque ele foi acusado de cometer um ato com 2 meninas. E no final das contas, entende-se que ele não fez, o culpado aparece no filme e também é morto. E essa história é baseada na história de um menino, do ano de 1944, o nome dele é George Stinney Jr. Ele tinha 14 anos de idade, uma criança praticamente. Não era racismo apenas o que existia em 1944 nos Estados Unidos. Era segregação racial. Nós temos uma pessoa muito conhecida na Assembleia de Deus. Ele é o William Seymour. Ele é o mais conhecido da Rua Azusa. Ele era negro. E as reuniões de oração que ele participava, comandada por William Parham,
ele ficava na varanda, porque só era reunido brancos na sala. Eu estou falando da igreja, reunião de culto. A segregação racial era terrível. E esse menino de 14 anos era um menino negro, que foi acusado de cometer um ato com 2 meninas, de violentar 2 meninas. Ele foi condenado por um júri branco. Esse rapaz, ele não teve nem como se defender. O julgamento durou apenas algumas horas. E entendeu-se que esse menino era inocente, mas ali ele foi condenado à cadeira elétrica com 14 anos. Em 2014, a justiça americana entendeu que ele era inocente, mas não tem mais o que fazer. Um inocente morreu, a sua descendência foi apagada. Esse menino não teve filhos, não teve netos, não teve vida. Há relatos de que esse menino, ele disse: eu realmente fiz, depois de apanhar, depois de sofrer o mais duro processo de pressão psicológica. É só inocente que morreu, irmão? Sim, muitos inocentes morreram. É só inocente? Não. Mas eu estou tentando mostrar para você que esse menino não teve uma defesa adequada, a condenação dele foi anulada, mas ele sofreu as penas da condenação. O que eu quero mostrar para os irmãos, antes de começar realmente a mensagem do texto que eu li, antes de realmente entrar em 1 Coríntios 11, 26, talvez seja uma introdução mais longa do que você esteja acostumado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que muita gente inocente também morreu na história. Jesus era inocente, outros também eram. Jesus foi traído, outros também foram traídos. Jesus foi alvo de inveja, outros também morreram por causa de inveja. Só que todos esses que morreram por inveja, todos esses que morreram por traição, morreram ainda por culpa do pecado, neles também. Porque a inocência não é apenas no nosso ato feito, mas na nossa essência, que nós adquirimos lá em Adão. Todos nós pecamos e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Não tem para onde fugir. Embora eles fossem inocentes daquilo que foram acusados, mas a morte também alcançou a eles, porque eles também eram pessoas falhas e vítimas da falha dos outros. Nenhuma pessoa na história tem um respaldo que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Nenhuma pessoa, nem inocente, nem culpado, nem um mito da história que morreu, você encontra alguém dizendo: olha, vocês devem, toda vez de comer alguma coisa, beber alguma coisa, anunciar a morte dessa pessoa. Porque não há nenhum tipo de esperança que essa pessoa volte. Porque somente um morreu, ressuscitou e um dia vai voltar, a saber, Jesus Cristo. Então, pensando nisso, eu pensei por quais razões que essa ordem direta deve ser obedecida. E aqui sim eu quero começar a pregar, baseado no texto que eu li para os irmãos. Quais são as razões pelo qual eu estou lendo? Quando você comer desse pão, quando você beber desse cálice, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Já que nós entendemos aqui que muitas pessoas inocentes também morreram, muitas pessoas vítimas de traição também morreram, mas por que é só por causa de Jesus que nós fazemos isso? Por que não fazemos isso por causa de outra pessoa que também foi inocente, que morreu inocente? O primeiro motivo é porque essa é uma ordenança direta de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesus diz para o povo, para os seus discípulos e por extensão diz à igreja: façam isso em memória de mim. Quando vocês forem ceiar, façam isso lembrando de mim. Quando vocês forem ceiar, vocês façam isso e remetam a mente de vocês a mim, a história sobre mim, ao fato sobre mim, a
tudo que eu fiz por vocês, a obra salvífica da cruz. Toda vez que você pegar esse cálice, que você pegar esse pão, você vai lembrar: um dia Cristo morreu por mim. Somente Jesus, o inocente, pode ser alvo desta ceia, desse memorial. Mas ninguém pode ser memoriado nesse momento. Somente Jesus. Fazer isso não é uma opção. Não é pode ou não pode, faz quem quer. Não é opcional. A palavra de Jesus é mandatória, está no gerúndio: façam. É por isso que é muito complicado uma pessoa que simplesmente decide não tomar a ceia por não tomar. Decide não tomar a ceia porque está chateado com alguém, com raiva de alguém. Meu Deus do céu, o sacrifício de Cristo é maior do que tudo isso. Não, eu não vou tomar porque eu estou chateado. Vai, peça perdão, se conserte, mas não deixe de participar desse memorial. Não deixe que o seu coração não permita você participar desse ato solene, desse memorial do Senhor. Não, eu não vou cear, eu não vou hoje, eu não vou porque não quero, não vou porque não dá, eu vou para outro lugar. É a ceia do Senhor, e é em memória dele que nós nos reunimos aqui essa noite. O segundo ponto é que mantém viva a centralidade da cruz. Quando nós ceamos, nós mantemos isso vivo. A cruz é o centro do Evangelho. A cruz é o centro da pregação, meus irmãos. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Eu entreguei a vocês o que eu recebi do Senhor. São palavras de Paulo. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Lembrar constantemente da cruz impede que o cristianismo se torne apenas uma religião moralista. Impede que o cristianismo vire mais uma religião de bons comportamentos. Porque o espiritismo é uma religião de bons comportamentos. Lá também tem ética, tem conduta, manda andar direito, manda fazer boas obras. Se você tirar a cruz de Cristo do Evangelho, o cristianismo não é diferente das outras religiões, porque as outras religiões também têm as suas bases de moralidade. Elas também querem que as pessoas andem direito, porque as pessoas que andam direito acabam sendo um espelho da religião. Mas aqui não, meus irmãos, aqui não é só andar direito, aqui não é só ter bom comportamento, aqui é entender que um inocente morreu por nós. Aqui é entender que a cruz de Cristo é o centro, e sem a cruz nenhum de nós aqui temos solução. Todos nós estamos perdidos sem que a cruz tivesse se consumado. Quando Jesus grita na cruz, tetelestai, ou está consumado, ele está dizendo: eu terminei a obra, Pai, eu fiz o que deveria ser feito. Foi na cruz do Calvário que ele fez isso. É por isso que a igreja, quando se reúne para participar do corpo, para participar do sangue de Jesus, o centro é lembrar da cruz do Calvário, é lembrar da morte do Senhor, e é anunciar essa morte até que Ele venha. Até que Ele venha. Porque participar da ceia nos faz lembrar também do amor sacrificial de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Eu acho que esse versículo é o versículo que eu mais cito quando eu estou pregando, porque não tem uma pregação que eu não cite Romanos 5, versículo 8. Nisso conhecemos o amor de Deus por nós, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você lembra da cruz de Cristo na ceia, quando você lê 1 Coríntios 11, 26, todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, vocês lembram, vocês anunciam, vocês proclamam a morte do Senhor. Então eu me lembro do amor sacrificial de Jesus. Essa ceia, lembrar da morte de Cristo, também produz em nós um autoexame e o arrependimento.
Não dá para você olhar para a cruz de Cristo e você olhar para si mesmo e você não fazer um autoexame. Por isso que depois de Paulo escrever, antes de você comer, todas as vezes que você comer, todas as vezes que você beber, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele diz no versículo 28, examine-se, pois o homem a si mesmo. Aí então, você tome do cálice, você tome do pão, você coma do pão, você bebe do cálice. Quando você olha para a cruz de Cristo, quando você olha para a ceia do Senhor e você observa a cruz de Cristo, é necessário que nós façamos um autoexame, porque Cristo é o nosso referencial. Lembrar da morte do Senhor fortalece a comunhão da igreja. Ah, meus irmãos, me desculpe, mas essa é uma da nomenclatura da ceia. É chamado também da ceia da comunhão. Não podemos ter divisão entre nós, porque Cristo não morreu por parte de nós. Cristo não morreu por meia dúzia de crentes. Cristo não morreu por uma ou mais pessoas apenas dentro da igreja. Cada pessoa aqui é alvo do amor de Cristo e é alvo da morte de Cristo. Então, quando eu lembro da cruz de Cristo, quando eu olho para a ceia e eu lembro da cruz de Cristo, eu lembro, Ele morreu por mim, mas morreu por Dinho, morreu pelo Micael, morreu pelo pastor José, morreu pelos presbíteros, morreu pelo diácono, morreu pelas irmãs, pelo irmão. Jesus morreu por todos. O sangue que nos une é o mesmo. Então não tem espaço para isso. É necessário que a comunhão da igreja seja fortalecida com a ceia do Senhor. Nós temos que sair daqui ainda mais unidos, ainda mais justos, ainda mais juntos, ainda mais irmãos, ainda mais, ainda mais, ainda mais. A ceia do Senhor é um ato coletivo. A ceia do Senhor não é um ato individual. Ninguém pode cear jogado pelos cantos aqui. Ninguém vai pegar a ceia e sair correndo para cear na esquina. Nós ceamos todos juntos aqui, unidos, porque é isso que a ceia significa para nós, a ceia da comunhão. Lembrar da morte de Cristo fortalece a igreja e reafirma a unidade do corpo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17, mostra que nós somos um só corpo. E Cristo é a cabeça desse corpo. Deixa eu te fazer uma lembrança, você é membro de um corpo santo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E você não é um membro jogado, escantinado, jogado do lado, não. Você é um membro ativo desse corpo. Porque nós vivemos uma realidade de muitos crentes que dizem, eu faço parte do corpo, mas se sentem como uma verruga nesse corpo. Se sentem como até mesmo uma doença nesse corpo. Pensam que estão atrapalhando as coisas de acontecerem. Não, você é um membro ativo nesse corpo. Deus te chamou para trabalhar nesse corpo, para auxiliar. Um deve auxiliar ao outro, como a Bíblia orienta. É por isso que a ceia fortalece a comunhão da igreja. Porque na ceia nós entendemos que não é individual, é coletivo. Não participamos individualmente, participamos todos juntos. Porque em Cristo nós fomos feitos família de Deus. Em Cristo nós fomos feitos um. Aleluia. Quando olhamos para a cruz de Cristo e para a ceia do Senhor, ela nos ensina que devemos proclamar o Evangelho continuamente. O texto diz: quando você comer esse pão, beber esse cálice, você anuncia a morte do Senhor. Até quando? Até que Ele venha. Até quando você deve anunciar que Cristo morreu pelos pecadores? Até que Ele venha.
Então a ceia é uma maneira de empurrar você ainda mais para que você seja um proclamador do Evangelho de Cristo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Paulo vai dizer: olha, eu preguei para vocês coisas que para os judeus era escândalo. Eu preguei para vocês coisas que para os gentios era um absurdo. Eu preguei para vocês Cristo e este crucificado. Pregar um Cristo crucificado é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Você não entendeu? Para nós é o poder de Deus. O poder que transforma o mais vil pecador. O poder que transforma o homem mais miserável. Cristo é o único que consegue transformar um homem velho numa nova criação. Em Cristo nós vemos pessoas que estavam mortas voltarem a viver. Em Cristo, pessoas que não tinham esperança olham para a cruz e renascem nele a verdadeira e viva esperança. Em Cristo, todos nós, de alguma forma, éramos ex alguma coisa. No mínimo, somos um ex perdido. Mas por causa de Cristo, todos nós nos tornamos especiais. Foi Ele que nos fez especiais. É Ele quem tira o homem do monturo e coloca entre os príncipes. É Ele que tira o homem dos pés na lama e coloca sobre a rocha. É Ele quem dá vida ao morto, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados e Ele nos deu vida. Não dá para fugir da realidade. A realidade é que esse milagre só é possível pelo Cristo crucificado. Aleluia. Quando olhamos para versículo 26, nós entendemos que quando nós comemos esse pão, bebermos esse cálice, também nós estamos apontando para a volta de Cristo. Cada vez, Lauro, que você pega um pãozinho desse, um suco de uva desse, você está dizendo para mim aqui: eu estou comendo porque eu sei que ele vai voltar. Eu estou participando porque eu sei que ele vai vir. Eu estou participando porque eu sei que um dia ele vai romper os céus. As nuvens não vão conter o Rei da Glória. Ele vai descer. Eu participo até que ele venha. Aleluia. O texto diz: até que ele venha. A lembrança da morte está ligada à esperança da sua segunda vinda. Aleluia. Quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo: igreja, mantenha-se vigilante, o noivo está voltando. Quando nós participamos da ceia, nós dizemos: igreja, mantenha-se vigilante, o dono da obra está vindo. Mateus capítulo 25 vai falar da parábola das 10 virgens. E ali vai mostrar para a gente que não podemos esperar o noivo, o dono da festa, não podemos esperar dormente, devemos esperar atentos. E na parábola dos talentos, sabe o que está dizendo, Anderson? Que nós não podemos esperar o dono voltar parados, mas trabalhando, sempre atuando, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ele também nos lembra do preço da redenção. Porque todas as vezes que vocês comerem esse pão, pegarem esse cálice, vocês vão lembrar de uma coisa. Vocês vão lembrar do preço da redenção. Vocês vão anunciar a morte do Senhor. Eu quero voltar para Romanos 5, versículo 8. Porque em Romanos 5,8 você consegue observar a grandeza desse preço. A grandiosidade desse preço, Romanos 5,8 nos mostra. Nisso conhecemos o amor de Deus por nós. Quem foi que amou? Deus. Quem foi que amou? Deus. Cristo morreu por nós. O preço pago, a morte de Cristo.
Nossa, um preço pago. Mas como você sabe que o valor é alto, meu pastor? Porque esse preço foi pago. Ele foi pago por nós. Eu lhe pergunto, quando você olha para o preço pago e você olha por quem esse preço foi pago, você chega à conclusão: o preço foi caro demais. O preço foi alto demais. Foi por mim, mero pecador. Foi por você, mero pecador. Foi por ele, por você que ele morreu. Então, quando eu vejo isso, eu entendo ainda mais. O preço foi muito alto. Ele que morreu, foi Deus quem entregou por mim. Não, esse preço foi muito alto. Esse preço foi muito alto. É um preço muito alto, porque olha para mim, meus irmãos, olhe para você, faça as contas e veja se esse preço não é infinitamente caro por nós. Cristo morreu por nós, quando ainda éramos inimigos de Deus, quando ainda amávamos ao mundo, quando ainda éramos refém das nossas vontades, quando ainda éramos entregues às nossas inclinações, quando ainda éramos amigos do diabo, ele morreu por nós. O primeiro passo é sempre dele. O primeiro passo é sempre dele. Ele deu o primeiro passo. Então, quando você tomar esse cálice, você vai lembrar do preço, do sangue e por quem esse sangue foi derramado. Aleluia. Nós não fomos salvos por ouro ou por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Isso deve gerar no seu coração um temor reverente, irmãos. Quando você entende que você não foi comprado por dinheiro, por prata, por ouro. Quando você entende que o sangue que jorrou por você é um sangue inocente e puro. Isso deve gerar em você e em mim um temor profundo e um temor reverente dentro da nossa alma. Ninguém peca inocente, mas saiba que todas as vezes que nós pecamos contra o precioso sangue de Jesus. Quando olhamos para essa verdade, isso afirma a nova aliança. Isso afirma ainda mais o estabelecimento da nova aliança. Jesus disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Lembrar da morte é lembrar que vivemos sobre uma outra realidade espiritual. Por que é importante falar isso? Porque o legalismo existe. E nós temos muitas igrejas com pessoas extremamente sinceras, porém legalistas. Pessoas que dizem o que pode ou o que não pode, independente do que a Bíblia diz se pode ou não pode. Ninguém é salvo por obedecer leis e normas. Nós fomos salvos pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo. E através da obra de Cristo, nós obedecemos a única lei que cumpre todas as leis. Gálatas 5,14. Toda lei se cumpre em uma só palavra: ama o teu próximo como a ti mesmo. Aqui está a diferença entre quem realmente entendeu o sacrifício de Cristo e quem é um simples legalista. Quem é um legalista não ama o teu irmão como a ti mesmo. Ama as regras, ama as normas, ama as imposições, ama as leis, ama os comandos, mas não ama o amor, não ama amar, não ama a compaixão, não ama a misericórdia, não ama a graça, não ama a mão estendida. Não, ele ama a punição, ele ama a vara como correção. Quando você olha para a ceia, você entende que existe uma nova aliança, a aliança em Cristo Jesus. Foi ele quem morreu. E Hebreus diz que uma nova aliança, um novo testamento, só pode ser feito a partir da morte de um atestador. Amém, meus irmãos? E por último, ela alimenta
espiritualmente o crente. Glória a Jesus. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa ser fortalecida. Uma vez, há algum tempo atrás, o pastor Ronaldo pregou aqui numa ceia e ele falou algo muito interessante. Ele falou que a ceia é um meio de graça que renova a fé. E eu creio nisso também. Através da ceia, é um meio de graça que Deus faz os seus milagres em nosso interior. E isso é uma verdade. Pessoas, já há relatos, e você deve saber, de pessoas que foram curadas durante a ceia. Pessoas que foram libertas durante a ceia. Pessoas que foram transformadas durante a ceia. Eu creio nisso também. Eu creio que a ceia é um alimento para o crente, porque a ceia aumenta a comunhão do crente com a igreja, o corpo de Cristo. É por isso que quando a Bíblia fala sobre ceia, ela sempre vai falar no coletivo. Ela nunca vai mandar alguém participar da ceia de forma individual, mas é sempre no coletivo. Quando vocês tomarem, quando vocês comerem, quando vocês fizerem, quando vocês estarem, façam em memória de mim. Glória a Deus. Lembrar da morte de Cristo não é olhar para um passado morto e trazer para o presente, é trazer para o presente o poder vivo da cruz. É alinhar o coração com o sacrifício eterno e é viver hoje com os olhos naquele dia glorioso em que Ele voltará. É por isso que eu quero trazer para os irmãos alguns pequenos pensamentos antes de entregar a minha oportunidade. A ceia do Senhor, ela deve ser lembrada como a vitória do bem. A ceia do Senhor deve ser lembrada como a vitória do bom. A ceia do Senhor deve ser lembrada como a vitória de Cristo. A ceia do Senhor é um momento de celebração. A ceia é chamada de ceia da comunhão. A ceia é chamada de ceia da união. A ceia é chamada de memorial. Mas a ceia também é chamada de reunião de alegria, reunião de júbilo, de celebração, de mãos estendidas, de júbilo, de ecos de júbilo. Eu estou falando literalmente de sons, barulhos de alegria. Mas parece que isso é um absurdo para a gente. Porque uma igreja, me desculpe partir para esse caminho, mas eu preciso. Porque você tem que entender que há uma grande alegria em participar da ceia do Senhor. Há uma grande satisfação. Se nós crentes aqui do Brasil, que nós guardamos alguns costumes que são bons também, olharmos para igrejas da África, igrejas da Ásia, igrejas até mesmo da Coreia do Sul, por exemplo, que tem as igrejas maiores estão lá, vamos ficar escandalizados com a maneira como eles celebram a ceia. Mas o problema é que eles estão certos e nós estamos errados. A ceia não se celebra escondido no seu casulo. É alegria, meus irmãos. A cédula que era de dívida contra nós, Ele cravou na cruz. A culpa que era contra nós, Ele cravou na cruz. Aleluia. Nós deveríamos na ceia ficar de pé. Deveríamos celebrar com alegria. Deveríamos cantar com alegria. Porque Ele morreu por nós e a morte dEle é o preço da nossa redenção. Não nós ficamos parados, estagnados, encostados. Eu estou falando de alegria no seu interior. Alegria no seu espírito. É olhar para a ceia e dizer: se isso não acontecesse por mim, agora eu estaria perdido, agora eu estaria falido, agora talvez eu nem existisse aqui. Mas falar isso pode ser um absurdo para muita gente. É um absurdo falar isso numa igreja
Em igrejas por aí, não é aqui, tá? Em outras igrejas, onde as pessoas não glorificam, não dão glória, não levantam as mãos. É muito difícil, né, meus irmãos? Mas não. O culto é com ordem, com decência e com alegria. O culto é momento de celebração a Deus. E a ceia ainda mais. A morte de Cristo na cruz representa a derrota do diabo. A morte de Cristo na cruz representa a derrota do pecado. A morte de Cristo na cruz representa a derrota do inferno. A morte de Cristo na cruz representa a morte da morte. A morte de Cristo na cruz representa a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A morte de Cristo representa que você pode levantar mãos santas e sem pecado, porque Ele nos libertou do poder do pecado. A ceia do Senhor representa um povo livre, livre. Através da morte de Cristo nós temos acesso ao Pai. Não era possível ter acesso a Deus se Cristo não tivesse morrido por você. Através da morte de Cristo e por causa da morte de Cristo nós temos vida e a temos em abundância. Não, mas irmãos, não, peraí, eu não vou. Eu não posso me alegrar. Eu não posso sorrir. Eu não posso dar a mão ao meu irmão. Eu não posso nem trocar o cálice. É pecado, Micael, eu pegar o cálice e dizer: aqui, meu irmão, eu tenho comunhão contigo. Nós temos isso ainda em nosso coração. Mas em nome de Jesus, arranque isso do seu coração. A ceia é a ceia da comunhão. E eu tenho comunhão contigo. Eu tenho alegria. Eu tenho satisfação. Eu tenho isso. Não. Mas o que nós vemos na ceia do Senhor são sepulcros caiados, muitas das vezes, bonitos por fora, bem pintados por fora, mas por dentro carregam mágoas, iras, raivas, rancor, inveja, meu Deus do céu. Esse é um momento de alegria, sabe por quê? Porque quando Cristo morreu na cruz, e nós estamos fazendo isso daqui em memorial disso, tá? Quando Cristo morreu na cruz, não é o que você ouviu um dia na sua vida, não foi não, tá? Esquece isso. Quando Cristo morreu na cruz, o inferno estava fazendo festa. Esquece disso. Isso não é verdade. Quando Cristo disse: Pai, está consumado, o inferno ficou desesperado, porque ele entendeu que ali ele perdeu. Ali ele entendeu: eu perdi. Sabe por quê? Porque quando o animal era levado para ser sacrificado, quando o animal era imolado, nesse momento o pecado de quem levasse o animal era perdoado. Então quando Cristo ele morre na cruz, quando Cristo diz: tetelestai, está consumado, está encerrado, está feito, o diabo deve ter colocado numa visão bem antropomórfica aqui, botado a mão na testa e dito: agora acabou para mim. Agora não tem mais o que fazer. Eu fiz de tudo, pastor José, para ele não ir à frente. Eu tentei no deserto. Eu tentei com pessoas não acreditando nele. Eu tentei de todas as formas. Agora ele foi até o final. Ele pagou o preço. Não tem mais o que fazer. Quando você participa da ceia, saiba que você está dizendo e lembrando: o inferno perdeu. Cristo venceu. E a igreja também venceu. Que essa palavra fique no seu coração e que você possa celebrar a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glorifique a Deus por isto. É por causa de Jesus. É por causa do sacrifício da cruz. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,18 que nós não fomos comprados por preço de coisas sem valor, como ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Prata e ouro são sem valor, não tem valor para comprar uma alma, mas o sangue de Jesus vertido na cruz pode